A Bíblia diz que Davi era um homem temente a Deus, que obedecia os mandamentos do Senhor, a ponto do próprio Senhor Deus dar o testemunho dele, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Mas um dia esse homem caiu em tentação, e ele se viu na pior das situações. E ele então orou ao Senhor, dizendo: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Foi uma oração muito inteligente. Meu irmão, minha irmã, quando a tentação vem, é preciso a gente estar muito ligado com Deus, senão a gente cai. Quando fez essa oração, o Davi mostrou que ele estava profundamente arrependido do seu pecado. E ele sabia que se Deus não viesse ao socorro dele, o inimigo ia acabar com a vida dele. Meu querido, minha querida, isso acontece com qualquer pessoa. Pode ser a pessoa mais santa, como Davi era. Mas quando se presta atenção nas tentações, a pessoa cai. Quando você começa a olhar para aquilo que o diabo oferece, quando você começa a prestar atenção nas coisas que para o mundo é normal, mas que a Bíblia condena, você começa a olhar, a ver que aquilo é prazeroso, é lucrativo, e você acaba caindo em tentação se você não estiver firme com Deus. Pode ser a pessoa mais santa. Davi era santo, ao ponto de Deus dizer: achei Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Mas ele começou a prestar atenção naquilo que não devia. E aí ele começou a afundar na vida. Ele fez uma besteira que não devia ter feito. É preciso ficar muito atento, que é para o diabo não te derrubar. Quando a pessoa começa a sentir gosto pelo pecado, começa a desfalecer. Ela começa a se apagar diante de Deus, começa a afundar na vida, ela começa a se distanciar do Senhor. Isso ocorreu com o rei Davi, que era um homem de Deus, um servo fiel. Mas um dia ele devia estar um pouco relaxado, como às vezes nós relaxamos. Às vezes a gente não sente vontade de ler a Bíblia naquele momento, não lê, não ora. Davi não estava com vontade de ir à batalha. Talvez ele tivesse bastante confiante, porque Deus sempre dava a vitória. Como dizem por aí, ele já estava com a vida ganha. E ele achou que não precisava ir à luta. Então ele mandou Joabe, que era o comandante do seu exército, ir à peleja contra os amonitas. E ele resolveu ficar descansando. E foi nessa hora que o diabo armou uma cilada para ele. O que aconteceu? Ao entardecer, ele se levantou da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Lá do seu terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho no terraço da casa dela, e ele ficou admirado com aquela cena. Olha como o capeta age. Davi ficou olhando, se encantou com ela e mandou então alguém saber quem era aquela mulher. E falaram para ele: é Batseba, mulher de Urias, o heteu. E Davi mandou que fossem buscá-la e a trouxessem ela até o palácio, e se deitou com ela. Depois ele mandou ela de volta para sua casa. Esse Urias, marido de Batseba, era um soldado do exército de Davi. E ele estava na guerra lutando por Davi. E aconteceu que a mulher ficou grávida. E ela mandou falar com Davi: eu estou grávida. Então o que o rei fez? Ele mandou alguém falar com o comandante do seu exército,
tira Urias da guerra, manda ele vir até mim. E Urias veio até Davi. E Davi perguntou como é que ia a guerra, deu uma despistada, depois falou com Urias: você está dispensado, vai para sua casa, toma um banho e vai ficar com a sua mulher. Bonzinho ele, né? Mas a intenção de Davi era que o Urias ficasse alguns dias com a mulher, porque aí quando a barriga aparecesse, ninguém podia dizer nada. Até o Urias ia pensar que era filho dele. Só que o Urias, ele não quis ir para casa. Ele era tão fiel a Davi que ele disse: eu não posso ir para casa e ficar com a minha mulher enquanto os outros soldados do rei estão na batalha. E ele não quis ir de modo nenhum para a casa dele. Então o Davi mandou ele de volta para a guerra. Isso está escrito lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, nos versículos 14 e 15, está escrito assim: sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, capitão do seu exército, e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Veja o que o diabo é capaz de fazer. Foi capaz de fazer com aquele homem que era segundo o coração de Deus. É isso que nós temos que prestar atenção. Porque às vezes nós achamos que estamos muito seguros com Deus e abrimos a guarda. E o inimigo vem e coloca coisas no nosso coração que não devia colocar. Eu estou resumindo a história aqui só para você entender. Mas eu falei mais sobre isso no vídeo 159. Se depois você tiver interesse e quiser assistir. E você pode também ler na sua Bíblia no segundo livro de Samuel, o capítulo 11. Bom, resumindo, por causa desse caso, nunca mais houve paz na família do rei. O filho de Davi com Batseba, fruto daquele adultério, morreu ainda bebê. Tempos depois, um dos filhos, chamado Amon, ou Aminon, dependendo da tradução da Bíblia, ele estuprou a própria irmã. Depois ele foi assassinado pelo seu outro irmão, chamado Absalão. E muita desgraça aconteceu por causa de um pecado que jamais deveria ter sido cometido. Cuidado para não cair em tentação. Não se venda ao diabo por nada do mundo. Não pense que você é forte o bastante para resistir à tentação. Davi não foi. Ore, busque a Deus, peça a Ele para não deixar que você caia. Porque o diabo sabe, ele examina você. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E ele sabe como tentar. Ele sabe como tirar você do bom caminho. Não foi à toa que Jesus nos ensinou a orar e a pedir: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Não pense você que você já sabe tudo. Nós não podemos achar que já sabemos tudo, que não precisamos mais ler a Bíblia, que não precisamos dar atenção à palavra. Porque o diabo é astuto, ele apronta. E a única forma de nós não cairmos na tentação é darmos atenção ao que Deus fala. Nós temos que estar sempre ligados com Deus. Temos que estar sempre meditando na palavra. Ler a Bíblia todos os dias é uma obrigação, porque é a única forma de estarmos firmes na palavra. Deus nunca chama nossa atenção à toa. Ele conhece todos os planos do inimigo. E pode estar certo, toda palavra que ele envia ao seu coração é para te abençoar. Às vezes, a gente abre a Bíblia para ler e parece que aquela palavra não tem mensagem para nós. Quantas vezes eu já peguei a Bíblia, abri um versículo, leio ali, parece que aquilo ali não diz nada, não tem mensagem nenhuma para mim naquele dia. Mas tem.
Tudo o que Deus mostra pela palavra tem um motivo. E a gente tem que prestar bem atenção, que é para não deixar o inimigo nos roubar a bênção. Davi era um garoto, um pastor de ovelhas, um Zé Ninguém, e se tornou rei de Israel. Por quê? Porque ele soube ouvir a Deus e obedecia os mandamentos. Mas no dia em que ele relaxou, achou que podia descansar, o diabo veio e deu uma rasteira nele. E por muito pouco ele não perde a salvação. Você pode ser quem for. Se você der ouvidos à voz do Senhor, você será bem-sucedido. Mas se ao invés disso você desprezar a palavra, pensar, eu sei cuidar de mim mesmo, eu já tenho a minha religião, eu não preciso ouvir pregação, sei lá mais o que, você vai cair. Davi caiu. Mas ele reconheceu que Deus podia resgatá-lo daquela situação. E ele estava desfalecendo por causa do pecado. Olha quanta tristeza devia estar sobre os lombos dele. Havia cometido um erro, havia perdido o filho daquele adultério, bem pequenininho ainda, bebezinho. Quantas coisas estavam sobre ele naquele momento. E ele estava se desligando de Deus, estava morrendo espiritualmente. E ele então orou pedindo que Deus o ouvisse e que o atendesse depressa. Meu irmão, quando você se sentir que já está sem força, você já perdeu as forças para resistir à tentação, a tentação está ganhando domínio. Quando você sentir que o inimigo está te amarrando, te prendendo, você não vê uma saída para o seu problema, não demora muito, porque senão você vai perder a batalha. Isso pode ser na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, ou um parente, alguém da família. Você sentiu que a coisa não vai bem, ou até talvez que você pense não tem mais jeito. Clame a Deus, diga: Deus, me ajude, ouve-me depressa. Busque a Deus, busque de todo o coração, antes que o inimigo cause mais estragos na sua vida. Davi, quando viu a besteira que ele tinha feito, ele entendeu e ele tomou uma posição. As pessoas que não tomam uma posição na vida nunca vão vencer, nunca serão felizes de verdade, porque o diabo vai estar sempre ali aprontando das suas. Quando não é uma coisa, é outra. Talvez Deus esteja falando com você hoje através dessa mensagem. Pode ser que esse recado seja para você. Você que até gosta de ouvir a palavra, mas ainda não assumiu o seu lugar em Cristo. Ainda não está firme, ainda se deixa levar por alguma tentação. Ainda tem alguma coisa que você não conseguiu largar. Quem sabe um vício? Quem sabe um desejo pecaminoso? Mas quem sabe essa não é a sua oportunidade. E talvez seja a última oportunidade. Talvez seja a última vez que Deus está falando no seu coração. Não fique aí brincando de gato e rato com a tentação. Tem gente me ouvindo que está desse jeito. Vem a tentação, ele e ela diz: não quero, mas daqui a pouco faz. Depois, Deus me perdoa, no outro dia faz tudo de novo. Deus me perdoa, depois faz outra vez. Se você é essa pessoa, tome uma decisão agora. Ore sério, diga: Deus, eu estou me tornando uma pessoa sem vergonha e eu não posso continuar assim. Tira de mim esse desejo pecaminoso, esse pensamento de coisas que não prestam, porque eu tenho que ter respeito por mim e principalmente pela tua palavra. Me perdoa, eu vou parar com isso agora, porque eu quero ser aquilo que o Senhor planejou que eu fosse. Essa deve ser a sua oração. Davi, quando viu a besteira que fez, ele logo tratou de buscar a Deus. Ele disse: ouve-me depressa, ó Senhor, porque o meu espírito desfalece. Ele já estava desfalecendo, já estava perdendo as forças. Meus queridos,
O nosso espírito precisa estar sempre em comunhão com o Espírito de Deus. Muita gente não está dando atenção para isso. A pessoa quer ser curada, quer prosperar, quer ser feliz e não consegue. Porque não atenta para o fato de que precisam ser batizados com o Espírito Santo. Todos nós precisamos desse batismo. A Bíblia diz em Romanos 8:9, capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? É muito fácil. Primeiro você vem e ouve o Evangelho e toma a sua decisão. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Você se arrepende dos pecados, se livra deles, se batiza nas águas e depois vai acontecer aquilo que o João Batista disse. Ele falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois do batismo nas águas, Jesus vem até você. O próprio Jesus falou isso com os seus discípulos. Está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. De quais dias? Depois dos dias que eles realmente se converteram a Deus. Então, o que eu preciso fazer é amar a Deus de todo o coração. Jesus falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É simples assim. Você não precisa ficar pedindo: Deus me batiza com o Espírito Santo. Não. Se você de fato ama Deus, você guarda a palavra dele no coração. E guardar a palavra não é só você saber a Bíblia de cor e salteado. Isso o demônio sabe. Guardar a palavra é você entender, obedecer e praticar. É você procurar aprender todos os mandamentos e preceitos do Senhor e fazer conforme tudo o quanto você aprendeu de Deus. Aconteça o que acontecer, venha a tentação que vier, você não sai da palavra. Você fica firme na fé. Quando você agir dessa maneira, quando você tiver prazer na palavra de Deus, desejar cada vez mais ouvir e aprender a palavra, quando você propor no seu coração ser fiel a Deus, então ele vem e batiza. Jesus vem, ele e o Pai, e faz morada em você. A partir daí, é só você não deixar de seguir a Jesus. Ele disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como é que eu permaneço em Jesus? Estando em comunhão com ele todo dia, lendo a Bíblia todo dia, ouvindo a pregação, orando, meditando na palavra, louvando ao Senhor. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Meus queridos, se nós não estivermos em Jesus, nós não faremos coisa alguma. A nossa oração bate no teto e volta. Não tem resposta. Nós não vemos a operação de Deus. Jesus continuou dizendo: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca, e será recolhida e lançada no fogo e queimará. Coisa séria isso.
todo aquele que ouve a palavra de Deus e não se firma nela, não crê, não se converte de fato e não permanece em Jesus, essa pessoa será como a vara. Ela vai secar, vai ser recolhida e lançada no fogo. Jesus falou: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É claro que esse tudo aqui significa tudo o que tiver dentro da vontade de Deus. Não adianta agora eu inventar que eu quero que caia um pedaço da lua no meu quintal e começar a pedir isso para Deus, porque isso não vai acontecer. Ele não prometeu isso. Então você não tem que cismar. Porque eu quero que o Joãozinho ou a Mariazinha se case comigo. Ou a Ritinha tem que ser minha, custe o que custar. Não tem nada disso, meu amigo. Quando o Joãozinho, tanto o Joãozinho como a Mariazinha, como a Ritinha, eles têm vontade própria. Tem pessoas que cismam com outro e acha que a outra pessoa tem que ser dele, custe o que custar, que tem que casar com ele. Não é assim. Nós temos que respeitar a vontade alheia. Mas você pode pedir tudo o que Deus te revelar pela palavra. Tudo aquilo que você entender que é a vontade de Deus, pela palavra, isso Ele fará. Vamos orar? Deus, ouça-nos depressa. Pai, tem pessoas que já estão desfalecendo na fé. Pessoa, ó Deus, que já não tem mais esperança de sair da situação em que se encontra. Pessoa que fez tanta besteira na vida e agora se vê acabada. Gente que já não acredita mais que o Senhor possa resolver o problema dela. Mas tu podes tudo. Essa pessoa anda aflita, desesperada, e ela está dizendo: Senhor, me ouve depressa. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova. Pai, essa pessoa não vai descer à cova. Ainda que ela já tenha chegado ao fundo do poço, o Senhor vai estender a tua mão poderosa e vai resgatá-la nesse momento. E eu digo isso com toda certeza, porque eu sei que essa é a tua vontade. E essa pessoa hoje, ela ouviu a tua voz. E ela decidiu no seu coração que não vai mais continuar no pecado. Ela está dizendo: Deus, me perdoa. Eu quero começar uma vida nova a partir de hoje. Meu Pai, ouve a oração dessa pessoa e envie o teu socorro. Pai, eu sei que é assim como aquele pai de família fez uma festa para o filho que voltou para casa, assim também o céu está em festa, porque essa pessoa estava perdida e se achou. Estava morta no pecado, mas reviveu. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa alma que foi salva neste dia. Pai, agora eu vou usar o teu poder. E no nome de Jesus Cristo eu proíbo o mal de continuar na vida dessa pessoa. Eu digo: diabo, você perdeu essa alma. Dá-o fora agora. Ela agora é de Jesus. Tira a tua mão, saia, desapareça para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, sai. Respire fundo. Diga graças a Deus. Amém.